Bem, pessoal, a gente continua na saga dos nossos amigos espirituais que estão numa tarefa nesse momento do livro, né, de auxiliar casas espíritas aqui no plano encarnado que sofrem, né, os ataques de irmãos ainda desarmonizados com o bem maior. Então, eles tiveram todo um trabalho realizado na casa, onde aquelas duas irmãs se destacavam na direção da casa e se antagonizavam, né, nos desejos para o futuro, até que a intervenção da espiritualidade conseguiu fazer com que tudo voltasse a uma harmonia. E agora eles vão seguindo, né, estavam comentando, né, os nuances, né, desse momento que envolve os espíritos que estão já com um pouco de discernimento, buscando um caminho que facilite a transição planetária, a própria transição pessoal de cada um, e aqueles espíritos que ainda não compreenderam a necessidade de modificação dos seus hábitos. E continuando aqui a partir desse parágrafo, vamos nós. No passado, os desafios aos espíritas procediam do mundo exterior, sendo fáceis de percebidos e mesmo superados. Na atualidade, porém, a crueza da perseguição é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por invigilância de alguns adeptos que não se permitem penetrar no conhecimento verdadeiro da doutrina. Isso aqui ele está falando, uma coisa que ele já disse antes no texto, né, que uma das táticas mais usadas por esses irmãos desarmonizados é buscar insidiosamente se infiltrar na instituição através de irmãos ainda invigilantes, né, que se permitem determinados chamamentos, né, do passado, e assim e fomentando a desarmonia. Adicionando-se a essa fragilidade moral, as perturbações provocadas pelos inimigos invisíveis, que se comprazem em gerar conflitos, sobretudo trabalhando as imperfeições morais daqueles que lhes tomam como vítimas. E aqui, quando ele fala em imperfeições morais, ele não quer dizer que ele vai atrás de pessoas que frequentam a casa ou participam do trabalho da casa, que são grandes pecadores, como diria na Igreja Católica, não. Às vezes são ainda desarmonias simples, consideradas até banais. Né? Uma pessoa que ainda exagera na bebida, ou que fuma, ou assim, muitas coisas que, no fundo, prejudicam, né, o vaso físico, facilitam a aproximação de espíritos ainda desequilibrados, mas que na sociedade humana não são consideradas coisas abomináveis. Né? Lembrando que aquela época do embate direto, vamos lutar pelo bem e pelo mal, foi ficando para trás, e a coisa agora é muito mais insidiosa. É como se ficasse alguém do teu lado dizendo para você fazer determinada coisa ou deixar de fazer determinada coisa, e você vai percebendo aquilo de uma forma natural, como fosse um pensamento próprio, e às vezes, dependendo já da sua capacidade de discernimento, entendimento mesmo, você cede aquelas intuições, né, que não visam necessariamente o seu bem nem o de ninguém, e acabam facilitando que uma desarmonia maior se instale. O Espiritismo é doutrina eminentemente cristã, fixada nos postulados exarados pelo Mestre Jesus, devendo os seus adeptos estar vigilantes, a fim de que os pruridos da vaidade, da presunção, do orgulho não os dominem.
Toda edificação que tenha deficiência na sua base está sempre ameaçada de ruir. Assim, devem ser considerados os labores espirituais que deverão reger as consciências humanas no porvir, construídos na lealdade de princípios e de conduta, com os seus membros profundamente vinculados à oração, à vivência dos pensamentos saudáveis, não dando campo mental à futilidade nem às cruezas desse momento aflito. E, mais uma vez, né, a gente vê isso em quase todos os livros, a importância da oração. Não que ele diga assim da oração em si, mas o ato de orar já nos predispõe a uma ligação mais íntima e sincera com o alto, seja quem for direcionada a nossa oração. Quando a gente se imbui da necessidade de orar, seja pelo motivo que for, a gente já se predispõe a ser envolvido por energias pertencentes àquele espírito específico, àquela egrégora a qual a gente está direcionando o nosso pensamento. E isso facilita muito a mudança, né, vibracional, energética, ao nosso redor, nos ambientes que a gente frequenta, e inclusive envolvendo, já podemos dizer até numa forma de tratamento, espíritos que possam estar próximos a nós, mas não harmonizados com o mesmo propósito. A sociedade espírita são os membros que a constituem, não a aparência material, as suas estruturas físicas, mas os serviços iluminados que nela se operam, a paciência e a compaixão para os desnorteados que a buscam, onde vibre a lição ímpar da caridade, que deve sempre ser praticada conforme as circunstâncias e o momento, circunstâncias e o momento, jamais adiada sob justificativas organizacionais, porque quando é muito discutida, o socorro emergencial chega tardiamente. Indispensável que os espíritas se conscientizem de que o Evangelho é muito mais do que um dos belos livros de que a humanidade tem conhecimento, sendo um tratado de conduta e um tesouro para ser aplicado em todos os momentos da existência humana. De fato, o Evangelho, a gente pode dizer que é um manual de conduta, né? Que nem sempre a gente segue, porque a gente ainda está no aprendizado, né? Ainda mal caminha, né? Muitos de nós ainda engatinham nessa jornada. Mas se a gente não se prender à letra pura e simples, ao preto no branco no papel, e entender cada frase que é lida, cada noção de moral ali que é apresentada, né, na sua grandiosidade em relação a toda a humanidade, e a gente não pode nem dizer só humanidade, não, universalidade, né, porque existem tantos planetas por aí em que não podemos dizer se os seres são humanos, né? Que realmente essa visão ajuda muito a cada um de nós ir modificando as suas atitudes, seus pensamentos, as suas ideias, fortalecer os seus propósitos e vai criando uma energia que possibilita a criação de mentalizações para o futuro muito mais dignas do que as atuais. Fez um plim aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria falar que eu acho interessante, que ele fala aqui, dispensável que os espíritas se conscientizem de que o Evangelho é muito mais do que um belo livro, tá? O Evangelho é um belo livro. O que eu quis falar, que eu gostaria de falar, é que a interpretação do Evangelho por parte de muitos seres humanos deixa muito a desejar. Então ele fala que os espíritos, quem passa essas informações para a gente, Silvio, como esse livro que está aqui, que nós estamos lendo, aquele livro Moldando o Pensamento,
O Mudando o Pensamento é justamente isso, sendo um tratado para a gente adaptar os nossos pensamentos ao pensamento do Cristo. Então, o que eu quero falar? Que esses espíritos já são espíritos iluminados, muitos deles. Então, o que acontece? Eles estavam na Terra, pum, passa para o outro lado e vê toda aquela grandiosidade de como deve se proceder para se elevar espiritualmente, e vem e passa a orientação para a gente. Como exemplo desse próprio livro, que ele dá uma série de orientações de como proceder, de ter essa visão espírita, porque a Bíblia, ela está lá, os ensinamentos cristãos estão lá. Como uma vez você falou, é muito complicado a gente ler aquilo, aquele monte de texto tudo pequenininho. Eles pegam aqueles textos e dissertam todos para a gente, como tem um exemplo daquele livro que a gente está lendo, Filosofia Espírita, que tem aquelas perguntas complicadas do início da criação, e Miramês vai e disserta um pouco acima para a gente ficar mais compreensível para a gente. É isso só que eu queria falar. E realmente você colocou um ponto, né, que me chamou a atenção agora, é a paciência que eles têm com a gente. Né? Quantas vezes a gente está lendo um livro desses, né? O livro é de 1930, alguns até mais antigos, e a gente comenta entre nós mesmos aqui na reunião, nossa, como isso é atual. Né? O cara escreveu há 100 anos atrás, mas parece que está escrevendo ontem, porque as situações são muito semelhantes. Mensagens, né, de espíritos, né? Há quanto tempo as mensagens, não vou dizer que são repetidas, mas elas estimulam a mesma coisa, né? Então, é a paciência deles, né? De, é bom que você siga esse caminho, mas a gente não segue. Aí ele vem depois, diz de novo, e diz de novo. Ele não se chateia, ele não se exaspera, ele na paciência, ele sabe que um dia a gente vai entender, mas ele não se cansa de ficar repetindo, faça isso, faça desse jeito, diga. Silvio, justamente isso, que é muito interessante esse assunto que você falou da paciência. E ele, como você está falando, ele repete N vezes, mas existe um livro que eu li, que já não me lembro mais como, que um deles falou o seguinte, que Deus não viola a consciência. Então, nós somos pacientes, porque também Deus foi misericordioso com a gente, porque também eles tiveram esse processo que nós estamos passando. Então, espíritos superiores também tiveram paciência com eles e não violaram as consciências deles. Na base do chicote, vai lá, faça assim, senão você vai ser castigado, pá, pá. Não, aquela paciência com amor, com humildade, com compreensão, paciência no sentido mais amplo possível. Mas dentro do cerne dele, bem na sua essência, ele sabe que Deus não viola consciências e que também eles procederam assim. Então, eles estão agindo assim também para se autoeducarem. Né? É isso aí só. Com certeza, né? E é aquela coisa, né? Vai. Um dia eu demorei sei lá quanto para ir. Um dia você vai também. Seguindo aqui. Naquela mesma madrugada, após as atividades de amparo à nobre casa do irmão Astolfo, nosso grupo dirigiu-se à entidade que padecia a constrição das trevas e se encontrava em verdadeiras batalhas, nas quais o ódio contorcia as relações antes amistosas e a violência das paixões descer a nível insuportável. Ao invés de serem estudados os problemas em conjunto fraternal, como recomenda o dever cristão, alcançavam as páginas dos jornais em escandalosas acusações de peculato, de abusos de poder, de apadrinhamento e desvios de verbo, desmoralizando, na opinião pública, o trabalho de muitos decênios de abnegação e de luta. Igualmente, pairavam ameaças de processos por parte de alguns dos seus diretores, de intervenção judicial e até mesmo policial. Esse é um ponto engraçado, né, que ele chama atenção aqui, mas hoje mesmo, né, a gente vê que a própria televisão, os jornais impressos também, eles, para terem divulgação, para serem vendidos, né, e vistos, eles quase que caminham só por essa tendência, né? Vamos exaltar os escândalos, que assim vendemos mais, né?
E é exatamente isso, né? A coisa, a gente chama mais atenção o escândalo, o que não deveria ser. A gente deveria, se tivesse acesso àquela informação, àquela visão, ou seja lá, o conhecimento de qualquer coisa assim desagradável, parar por ali e apenas vibrar positivamente para que aquilo se modificasse, para que os envolvidos fossem iluminados, recobrasse a consciência do seu próprio dever individual, mas ainda não é assim. E cada vez mais, né, não sei, né, nas motivações internas, né, ou coletivas, né, do momento que a gente atravessa, isso ainda foge muito, né, pelo menos a minha compreensão, a gente vê essa exacerbação justamente do contrário, porque isso parece estimular grande parte da humanidade, né? É aquela coisa, você está numa estrada e aí tem um acidente, todo mundo para olhar o acidente, mas simplesmente para ver. Ninguém para ajudar ou perguntar se precisa de algum tipo de ajuda. É só a curiosidade de ver o que está acontecendo, se foi grave, se não foi grave. Mas a gente cai no mesmo problema da paciência que a gente estava falando aqui, né? O Jair também complementou, né? A gente precisa ter muita paciência com nós mesmos, que a gente ainda escorrega bastante, e principalmente com todos ao nosso redor. Sabe, essa humildade de reconhecer que todo mundo aqui, se fosse numa escola ainda está no jardim de infância, então uns vão saber pintar melhor do que os outros vão saber cortar a figurinha melhor, uns vão saber com mais facilidade uma outra tarefa, até que todo mundo chegue no mesmo nível, que pode não acontecer naquele ano, pode não acontecer no ano seguinte da escola, nem no próximo, pode ser que não aconteça nem naquela jornada, mas uma hora a gente vai começar a se nivelar. E as nossas tendências, os nossos pensamentos, as nossas aspirações começam a ficar tão próximas que aí sim a gente passa a sentir de fato aquela coisa do somos todos um, porque a gente aspira às mesmas coisas, deseja as mesmas coisas, busca as mesmas coisas, trabalha pelas mesmas coisas e realiza as coisas, seja o que for, para quem for, com o mesmo amor. Silvio, eu só queria acrescentar isso que você acabou de falar, que todos nós já sabemos o mundo que nós vivemos, né? Então, e aí o que que tem, o que que nós temos em comum, assim? As pessoas se comprazem com a desgraça e ficam lendo aquilo e ficam absorvendo e ficam naquela sintonia e aí fica uma corrente para frente dessa sintonia negativa. Aquilo que você falou, você viu um acidente, você vai parar para olhar por curiosidade, parar para orar. Nós estamos nesse processo. Aí você teve um parágrafo acima que você falou assim, as pessoas às vezes se apegam a pequenos detalhes, não são grandes coisas, nesse caso desses dirigentes e pessoas que frequentam uma instituição. Um exemplo que você acabou de dar aí, essas notícias, tem gente que fica vendo aquele jornal da Bandeirantes lá da parte da tarde, que se compraz com aquilo e acabou, e fica aí no outro dia tem aquela notícia, tudo notícia negativa. E a pessoa fica assim envolvida naquela nuvem, que cria aquelas formas, pensamentos que se autorrealimentam-se, entendeu? Então fica uma corrente que é difícil dessa pessoa olhar para o lado e ver que ele está no mundo de fantasia, de terror, de pesadelo. É isso que eu queria falar. Mas eu acho que uma das conscientizações que a gente deve ter é justamente a humildade de saber que a gente fala, né, da humanidade, dessas pessoas que fazem coisas, mas que a gente pode até não fazer isso, mas a gente ainda comete outros tipos de deslize. Então, tirando os espíritos que estão aqui por missão real, verdadeira, todos os outros estão aqui na escola para o aprendizado. Então, uns erram mais
em um aspecto, não vou nem dizer erram, né? Ainda se distraem com um aspecto, outros com um aspecto diferente, mas todos que estamos aqui, nós todos aqui, somos necessitados ainda de muita paciência, de muito amor, de muito carinho e muita, muita misericórdia. Se a espiritualidade maior, se Jesus, se Maria, que são os nossos assim espíritos mais evoluídos e nosso conhecimento atual permite que nos dirijamos, se eles não tivessem misericórdia amorosa por nós, nossa jornada seria infinitamente mais difícil. Então, por isso, a gente tem que ter sempre uma profunda gratidão a esse amor, a essa misericórdia que eles têm por nós. A situação estava insustentável. De nada valiam as admoestações dos guias espirituais, que sofriam a ingratidão dos seus pupilos e também eram acusados de mistificadores a serviço dos companheiros denominados corruptos, quando não anuíam as suas condutas perversas. O escândalo sempre encontra ressonância nas mentes ociosas, e os conflitos pessoais, nesses momentos, tornam-se armas de acusação e de vingança imprevisível. Quando se atinge esse estado de ânimo, é quase inútil qualquer tentativa de reconciliação, porque cada oponente se oculta no bastião escuro do seu interesse e desloca-se emocionalmente da realidade para sintonizar com os objetivos inditosos que, no momento, acalenta. Esse parágrafo aqui, que eu acabei de ler, é exatamente o que a gente vê no princípio da conversa de todos os encontros, né, em qualquer livro que a gente vê aqui, uma equipe espiritual tentando modificar alguma coisa, né, e os espíritos empedernidos do outro lado. É exatamente isso aqui. E a maioria dos diálogos em reuniões de desobsessão começam com essa premissa, né, que esses espíritos estão tão já envolvidos naquelas ideias que eles não aceitam ouvir nada diferente daquilo, justamente porque eles já creem, que eles já transformaram na mente deles que aquilo que eles estão propondo ou estão executando é a verdade e ponto final. Nada obstante, os serviços edificantes ali realizados na sucessão dos anos haviam feito a instituição granjear grande número de espíritos reconhecidos que velavam pelo seu progresso, lutavam pela preservação do seu patrimônio moral e espiritual, insistiam na ação do compromisso cristão iluminativo. Foram esses beneficiários, desde criancinhas, amparadas em momento próprio, enfermos e desvalidos do passado, necessitados do presente e trabalhadores amorosos que formavam a muralha de resistência ao mal, embora sofrendo a infrene agressividade de todos os lados, fiéis, porém, à obra de caridade e de libertação de consciência. A instituição, por muitos títulos, rica de méritos, estava inscrita no livro do Reino dos Céus, pela obra de construção do amor e da verdade da terra. Seus fundadores e antigos cooperadores, agora desencarnados, embora lamentando profundamente a situação de que muitos não se davam conta, que dizia respeito à interferência das forças das trevas, que tentavam em seu tempo enfrentar o próprio mestre e agora operavam com maldade, buscavam preservar a psicosfera de harmonia entre os que permaneciam fiéis ao programa de amor, ao mesmo tempo fortalecendo-os, a fim de que se
mantivessem em silêncio, sem defesas injustificáveis, quais Jesus no pretório, porque a verdade não necessita de palavras e sempre triunfa. Nesse amálgama de sentimentos vários de amor e de gratidão, reuniram-se e rogaram ao Senhor da vida e sua interferência pessoal, a fim de que os danos já causados não desanimassem os lidadores fiéis e a obra pudesse sobreviver à tempestade voluptuosa. Como consequência, o nosso grupo de ação deslocou-se para a sede da veneranda sociedade, a fim de serem tomadas providências mais radicais, com o propósito de modificar-se a paisagem danosa e ameaçadora